Depois das festas de final de ano, das férias e do carnaval, é com grande alegria que iniciamos hoje a segunda temporada do podcast Gestores da Hotelaria. Em 2023, foram 23 programas. Recebemos aqui a fina flor da hotelaria brasileira, em especial da mineira. Aproveito para agradecer o apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBHA, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH-MG, da Rede Prime de Comunicação, que nos oferece essa excelente estrutura para realizarmos esse programa semanalmente, e aos parceiros, a Raros, a REN TV, a Saga System, a G3 Hotelaria, a Clima ao Vivo e a Central de Benefícios. Como é de costume, eu passo sempre a palavra para o meu amigo e parceiro nesse projeto para fazer as honras da casa e apresentar o nosso convidado de hoje, que vem dar esse pontapé inicial na segunda temporada. E aí, Martin, como é que foi o recesso? Foi bom, Marcos Valério, graças a Deus. Passamos um final de ano aí, levamos um susto, né? Depois do Natal, inclusive vamos falar disso aqui, que é a MP do PERS, inclusive motivou a escolha do nosso convidado de hoje nesse assunto. E depois tivemos uma virada aí para 2024 com bastante otimismo, né? A hotelaria nossa do Brasil está prevendo a gente ter um momento relativamente bom em 2024, na sequência de 23, que foi um ano bom, porém com desafios, né? Estamos enfrentando velhos desafios que ainda precisam ser superados. Vamos falar disso também. O nosso convidado também entende muito desse assunto, que é gestão de pessoas. Agora, o melhor que eu fiquei sabendo, Martin, é o técnico do maior time do Brasil, o Clube Atlético Mineiro, né, o Filipão. Ele agora ficou sabendo, nos deu uma declaração que vai contar com mais um atleta, que a cirurgia que ele fez foi um sucesso e que já pode sentar no banco de reserva. Eu aproveitei o nosso recesso, o nosso descanso aí de período de janeiro e me submeti a uma cirurgia, né, de quadril para resolver um problema que eu estava já lutando com ele há 5 anos, e já falei pro Filipão que se o Hulk parar... Você tá lá. Estamos aí na espreita, né, se Deus quiser. É isso aí, mas é isso, vamos então aos nossos trabalhos. Estamos abrindo aqui a nossa primeira edição de 24. Damos boas-vindas a todos vocês, hoteleiros, gestores que estão nos acompanhando. Somos um grupo hoje de praticamente 1.100 pessoas, né, na nossa rede, espalhados pelo Brasil e crescendo. E estamos muito otimistas com essa nova temporada. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa extremamente querida, foi meu gestor, tem uma trajetória brilhante na hotelaria, conhece Minas Gerais, trabalhou aqui num grande hotel aqui que nós conhecemos, que é o Brasilton de Contagem, né, que hoje virou Actual e está momentaneamente fechado, mas espero que reabra logo, e está à frente de uma grande batalha em prol de todos nós da hotelaria, através da entidade que ele preside, como presidente, que é presidente executivo, que é o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, conhecido como FOB. Então, Orlando de Souza, é um prazer recebê-lo aqui em Belo Horizonte. Bem-vindo. O nosso tradicional brinde aqui com a nossa água mineira Caxambu, premiada. E queria agradecer de coração a sua prestatividade em estar aqui conosco, ter vindo de São Paulo exclusivamente para participar dessa abertura, né, de temporada do nosso podcast. Então, essa deferência que você dedicou, ela é muito especial para nós, tenho certeza disso. E obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vindo a Terras Mineiras. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, eu que agradeço a gentileza de ter sido convidado. Vocês colocaram uma responsabilidade extra, é a abertura dessa nova temporada, tá certo? Eu espero que a gente faça uma abertura à altura daquilo tudo que vocês já vêm construindo ao longo disso. Marcos, Martin, estou aqui à disposição para a gente conversar sobre hotelaria, sobre vários temas que a hotelaria
importa, tá certo? Um ramo que sempre me apaixonou muito, e como o Martin falou, eu tive uma passagem aqui, nem tão longa, aqui em BH, lá pelos idos do final dos anos 70, 78, 79, para ser mais específico, com a abertura do Brasilton Contagem, na ocasião, né? Foi um projeto da Hilton, eu trabalhava para a Hilton na época, e foi um projeto idealizado já naquela ocasião de uma maneira mais econômica de hotelaria, ou seja, não era um Hilton, né? Era um Brasilton, por isso a mudança do nome, para ter uma bandeira da Hilton na época com uma pegada um pouco mais econômica. Foi o segundo do Brasil, né? Depois de São Paulo. Em São Paulo foi o primeiro, tinha lá o São Paulo Hilton, eles abriram o Brasilton, né? E depois fizeram a tentativa aqui, aliás, não por acaso, porque Contagem estava naquela vibe de desenvolvimento da indústria pré-Fiat, desenvolvimento da indústria automobilística e tudo mais. Então, era um eixo importante, né? Mas, enfim, essa história acabou que não deu tanto certo assim, mas eu entrei na hotelaria e acabei não saindo mais. Quanto tempo você permaneceu aqui? Essa passagem? Fiquei 2 anos aqui. Fiquei 2 anos. Desde a pré-abertura, antes da abertura, né, com tudo que tinha que fazer da pré-abertura, fizemos a abertura, fizemos a inauguração, continuei também. Nessa ocasião, eu era a área financeira da Hilton. Eu entrei no Brasil pela área, na hotelaria pela área financeira, eu era o controller financeiro, não era nem o gerente geral. O gerente geral era um panamenho, chamava-se Ricardo Tapia, né, que já era um funcionário de carreira da Hilton Internacional, né? Foi o primeiro, né? Foi ele que abriu o hotel. Foi ele que abriu. Aliás, fomos. O Klaus Ziller já era da equipe na época como recepção? Não. Hospedagem? Não. Que Não hoje está no Hilton São Paulo. Está no Hilton São Paulo. O seu Raimundo Silva era. Você chegou a trabalhar com o seu Raimundo. Pois é. Grande abraço, seu Raimundo. Precisa trazê-lo aqui também. Raimundo, que foi da Royal? Sim, mesmo? Foi. O Olha, primeiro não sabia. que ele trabalhou. Caramba. Foi o Brasil. Seu Raimundo. Não tenho certeza se foi o primeiro, não. Acho que foi o segundo. E outra curiosidade é que quando abriu o Brasilton, quase que ao mesmo tempo, abriu também o Otom. 79. Um é 77, outro é 79. Entende? Os dois abriram mais ou menos na mesma época, ou seja, deu um boom na hotelaria aqui de BH na época com esses novos produtos. Foi uma coincidência. Sem dúvida foi um marco na história. Eu não estava aqui ainda, né? Eu cheguei pela Cora aqui em 98, em 96 a Belo Horizonte, mas eu imagino que antes das redes, desse novo momento aí da Cor chegar, e entre outras, que foi um segundo boom, vamos dizer assim, acredito que essa Marcos Valério já era atuante no mercado, mais ou menos, não estava na hotelaria. Mas deve ter sido um divisor de águas, né? BH Otom, Brasil. Era uma atração. O hotel virou uma atração turística. Já era tínhamos, Fiat e o hotel. Já tínhamos o Hotel Del Rey, que era da Orsa. Um pouco mais, né? Que é um pouquinho anterior. 66, né? Então, sem dúvida, foi um momento aí de crescimento da hotelaria. Sem dúvida. Ele é um marco. É um dos hotéis que conta na linha do tempo da história da hotelaria mineira e belo-horizontina. Orlando, eu sempre pergunto aos nossos convidados, a hotelaria, você bateu na porta da hotelaria ou a hotelaria foi atrás de você? Como é que a sua trajetória, como é que você chega no nosso setor? Essa é uma boa pergunta ótima. Na verdade, a hotelaria bateu na minha porta. Eu fiz administração de empresas, né? Eu não tinha nada a ver com hotelaria. Já trabalhei em outras empresas antes de ter a minha primeira experiência na hotelaria. Era começo de carreira, início de carreira minha, depois de formado em administração de empresas, né? Trabalhei em área de recursos humanos, trabalhei numa série de outras empresas, mas sempre na área administrativa das empresas, né? Eu fui, na época tinha isso, hoje não tem mais, fui chefe de departamento pessoal, essa coisa toda, né? E aí o meu cunhado era o controller financeiro do São Paulo Hilton. E aí um dia ele me chamou e falou assim: Orlando, olha, nós vamos abrir um hotel em Belo Horizonte, mais especificamente em Contagem, tá certo? O Brasilton Contagem. E a gente está querendo recrutar alguém para a área financeira, administrativa financeira do hotel de lá, né? E eu queria saber se você tem interesse em vir para a hotelaria. Eu falei, bom, eu tenho aqui pelo menos 2 problemas que nós precisamos resolver. Primeiro, que eu não entendo nada de hotelaria, não estudei hotelaria nem nada. E segundo, que eu também não sou especialista em área financeira, eu trabalho na área administrativa em geral e tal, mas nunca trabalhei com a contabilidade, com esse tipo de coisa. Ele falou assim, não, essa parte você vai aprender aqui na Hilton, tá certo? Depois você vai aplicar isso lá. Eu falei, tá bom, vamos conversar.
acabei me entusiasmando, fiz um estágio durante 6 meses no São Paulo Hilton, depois fui fazer um estágio de mais 6 meses em Curaçao, no Curaçao Hilton, e aí quando voltei de Curaçao já vim direto para BH para fazer a pré-abertura do Brasil de Contagem. Então, respondendo a sua pergunta, a hotelaria bateu na minha porta. Bateu na sua porta. E você chegou a morar no hotel ou morou próximo ao hotel? Não, morei o tempo todo no hotel. No hotel. Porque minha mulher também estava grávida nessa ocasião, nosso primeiro filho. Ela trabalhava em São Paulo, ela tem um emprego muito importante lá, né, como advogada de uma grande empresa e tudo mais. Então, não casou muito de conseguir trazer todo mundo para cá, grávida, primeiro filho pequeno, ela trabalhando, eu trabalhando, ficou uma coisa meio confusa. Então eu fiquei morando no hotel e aí eu ia uma vez por mês para São Paulo. Fiquei numa ponte aérea aí, BH São Paulo, durante esse período. E como é que é a sua visão daquela Belo Horizonte, entre aspas, né, a Contagem, a nossa região BH, metropolitana, grande BH, e a hotelaria daquela época? Claro, como eu disse, o Hilton, o Brasilton Contagem, ele é realmente um dos divisores da história da hotelaria de Belo Horizonte, que todos nós sabemos, ela está baseada nos empreendimentos familiares, não é? E ele é o primeiro hotel de rede internacional. Com um detalhe também, poucas pessoas sabem que os 2 empreendimentos da Hilton, tanto São Paulo quanto Contagem, eram investimentos próprios, né? É um investimento físico, o que diferenciou nas últimas décadas a nossa hotelaria, né, em termos de investimentos. Então, como esse olhar seu, fazendo esse recuo aí de 40 anos, como você viu Belo Horizonte naquele momento, que ainda era a nossa cidade jardim, né? Pois é verdade. Eu não sei como está hoje, já não convivo mais com Belo Horizonte, até venho para cá por vezes, mas aquelas vindas muito rápidas para fazer reuniões, coisas desse tipo, não convivo mais com a cidade, né? Eu tinha convivido antes do hotel, porque meu pai é mineiro, né, de Teoflotone. Então eu tinha parentes aqui em BH, de vez em quando eu vinha com ele aqui para visitar os irmãos dele, irmãs e tal, que moravam aqui, até o próprio pai dele também, meu avô morava aqui, né? Mas tinha um convívio assim mais da juventude, muito jovem, vinha para cá. Depois que eu vim para cá, para o hotel, e aí eu convivi bem mais com Belo Horizonte, né? E era essa imagem que eu tinha, uma cidade jardim, tá? Era uma cidade bem gostosa. Aliás, para quem vem de São Paulo, não estranha nada. Eu acho que quem vem do Rio de Janeiro, lugar que tem praia, chega numa cidade como Belo Horizonte e fala, tá faltando um pedaço de alguma coisa na minha vida aqui. Para quem vem de São Paulo, não faltava. A única coisa que não tinha na ocasião ainda, nós estamos falando de quase 40 anos lá para trás, não tinha uma oferta, por exemplo, gastronômica muito interessante e tal. Tanto isso é verdade que, como você mesmo disse, Marcos, o Brasil passou a ser um ponto turístico da cidade. Eu me lembro disso, porque ele tinha 2 restaurantes, o hotel, e tinha um bar que era uma espécie de um dancing, né? Um nightclub, né? Pequeno, né? Um nightclub, mas um nightclub pequeno. E isso acabou virando moda. Então o que acontecia? Quando chegava nos finais de semana, sexta e sábado, a gente precisava chamar o pessoal da polícia para organizar o trânsito ali, porque paravam os carros tudo no acostamento da rodovia, porque ali era a rodovia, sim, né? Sim. Parava tudo aquilo lá, porque ficava lotado o hotel, aquilo lá virava uma grande balada, certo? A coisa da ocasião na época era ir na balada. Virou do bar, point, né? O bar, aliás, que se chamava Alambique, não por acaso, certo? O bar Alambique era o hit da cidade, né? Então foi muito interessante isso. Que legal. A feijoada do sábado. E a feijoada eu conheci o Brasilton, a minha primeira ida lá foi a convite da então gerente-geral, uma australiana, que veio a falecer num trágico acidente indo para Ouro Preto. Ela era australiana e dirigia do lado direito, ela não tinha carro, ela morava no hotel e não saía. Ela recebeu uma amiga que veio da Austrália, ela alugou um carro e resolveu ir a Ouro Preto mostrar cidades históricas. Não estava acostumada a dirigir, dirigindo do lado esquerdo. Ainda mais na estrada de Ouro Preto. Numa rotatória saindo de Ouro Preto, ela olhou para o lado errado da rodovia e entrou com o carro. Veio uma carreta e pegou o carro em cheio. Ela faleceu na hora. Esqueci o nome dela. Ela me convidou, fui conhecer a feijoada lá. Isso sim, era uma atração
aos sábados a feijoada do Brasilton, isso já nos anos 90 e tanto. Mas nos anos 70, 80 era... Ainda nos anos 90 Sim. ainda ficava cheio aos sábados, pessoas que saíam de BH para ir à Contagem. Não, Na verdade é do lado. O hotel era um ponto turístico da cidade, era sensacional. Orlando, você então, depois dessa sua trajetória, nessa passagem de 2 anos aqui, você então retorna para São Paulo e entra então já de vez, então, ou seja, a partir daí você já se tornou um hoteleiro, né? Pior que não, viu? Pior que não, porque Não? quando eu saí daqui, do Brasil, tô aqui de São Paulo, para voltar, Brasil, tô Contagem, para voltar para São Paulo, na verdade eu fiz isso a convite de um amigo meu, que tinha uma empresa de seguros, de corretora de seguros, e ele estava ampliando a empresa e me chamou para ser sócio dele. Foi minha primeira tentativa de empreender alguma coisa junto com um sócio, né? Então temporariamente eu saí da parte de hotelaria, fui trabalhar com seguros, uma série de outras coisas, que acabou não dando certo, pegamos umas crises no meio do caminho. Esse é um país, como já foi dito algumas vezes, não é um país para amadores, tá certo? Então acabamos não deu certo. Eu acabei depois voltando para a hotelaria, para uma rede nacional, que era a rede 4 rodas de hotéis do Nordeste. Sim. Então foi aí que eu fiz um retorno para a hotelaria. Você esteve no 4 Rosas de Olinda? Então, na verdade eu tive na sede da 4 Rodas, que era em Olinda, muito embora tivessem 3 hotéis, um em São Luís do Maranhão, o de Olinda e o de Salvador. Mas a sede ficava em Olinda, ficava Recife e Olinda a sede. Eu fui para lá como diretor de recursos humanos da rede 4 Rodas de hotéis. Depois de diretor de recursos humanos, eu acabei indo para o hotel. Fui ser eu falei para eles, olha, já que eu voltei para a hotelaria, eu quero agora entrar na hotelaria de vez. Não quero mais ficar como controle financeiro, nem recursos humanos, nada disso. É para trabalhar em hotelaria, vamos ser hoteleiro. Aí numa mudança interna lá, eu acabei assumindo a gerência operacional do Hotel de Olinda e aí... me hospedei nesse hotel, né, talvez até na época, em 87. Aí o hotel estava no auge. Era uma resort, lá. assim. Estava lá. Eu me hospedei lá. Meu pai estava trabalhando na época um projeto em Recife e ele morava em Olinda e nós íamos lá. Era como se fosse um clube, né? Era aquela área externa. Eu me lembro de um show de frevo que tinha na piscina de manhã. Para os turistas, era lotado de gringo o hotel, né? Aí tinha lá a apresentação de frevo na piscina. Eu até filmei isso na época. Muito bacana. Então, assim, e o 4 Rodas foi, né, Marcos Valério? Apesar de nunca ter sido uma rede muito grande, até pelo guia 4 Rodas, a marca 4 Rodas, ela se estabeleceu de uma forma muito sólida, assim, como ótimos empreendimentos. Na verdade, a rede 4 Rodas, ela veio de um sonho de um cara visionário, que era o Richard Tivita, que era um dos donos do Grupo Abril. Do Grupo Abril. E eles tiveram a ideia de desenvolver a hotelaria 5 estrelas, na época, pelo Nordeste. Essa foi a ideia. Então, começaram com 3 hotéis, o projeto era maior, era para ter 5, 6 hotéis no Nordeste, por isso que chamavam Hotéis 4 Rodas do Nordeste, essa era a ideia. Mas, de novo, a ideia era muito boa, a visão era muito boa, mas o país não ajuda muitas vezes, porque você dependia de estradas, se hoje é difícil viajar para o Brasil, imagine lá nos anos 70, 80, tá certo? A dificuldade que era. Então acabaram fazendo esses 3 hotéis, que foram sensacionais, os 3 eram ícones. Era Olinda, São Luís e Salvador. E Itapuã. Né? E que depois virou Sofitel. Então, eu fui para a Anacor por causa disso, porque eu estava no 4 Rodas de Olinda, que foi comprada pela Cor, na ocasião os 3 hotéis foram comprados, para lançar a marca Sofitel no Brasil. Então ficou Sofitel 4 Rodas de São Luís, Sofitel 4 Rodas de Olinda, Sofitel 4 Rodas de Salvador. Nessa compra da Cor, o pessoal da Cor me chamou para voltar para São Paulo para assumir a gerência geral do Novo Hotel Morumbi. Isso foi que ano? Isso foi 89 e 90. 89 e 90. A aquisição também pela Cor dos 3 hotéis? O Novo Hotel já era da Cor. Não, o Novo Hotel lá de São Paulo já era. Não, sim, mas o dos 4 Rodas foi em 89. Foi em 89, exatamente 89. Quase no começo do plano Collor lá. Foi 89. E aí você volta para São Paulo? Aí eu volto para São Paulo para assumir o Novo Hotel Morumbi. Novo Hotel Morumbi. Novo Hotel Morumbi.
né? Era assim um xodó, né? Eu, quando entrei na Accor em 98, Foi o primeiro hotel da Accor no Brasil. Primeiro hotel da Accor no Brasil, e sempre assim, tratado como tem aquele coisa afetiva, né? Na época do Segala, né? Que estava lá na época, você já diretor, já na sede. No Bits, aí, então do Novotel, então do Novotel surgiu uma oportunidade ímpar para mim, que eu estava pensando muito na época, que era sair do Brasil, trabalhar para hotelaria fora do Brasil, porque eu já tinha trabalhado na Hilton, e na Hilton você tem grandes perspectivas de uma carreira internacional, né? Aí saí, voltei para uma rede nacional, que era 4 rodas, não tinha grandes perspectivas. Quando a Accor comprou, eu vi uma perspectiva interessante de me internacionalizar. Já que eu vou para hotelaria, quero ver a hotelaria internacional. Eu estava no Novotel Morumbi, fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos, e me ofereceram para eu ser o gerente geral do Novotel em Lisboa, né? Eles estavam procurando alguém, por razões óbvias, que falasse português, tá certo? Que facilitaria muito aquilo. O hotel tinha 4, 5 anos, no Hotel Lisboa, um mega hotel de quase 300 apartamentos, um hotel espetacular no Hotel Lisboa. E aí me indicaram o meu nome, e um dia o diretor chegou para mim e perguntou: olha, tem uma vaga para o Novotel de Lisboa, você está interessado em ir ter uma carreira internacional? Eu falei: quando eu vou? Eu perguntei nem quanto é que a mala já está pronta. Quando eu vou? Certo? Que é o espírito genuíno do hoteleiro, né? Andar com a mala nas costas. Aí deslanchou. Aí fiquei em Portugal 5 anos, aí voltei para o Brasil, não saí mais, e aí foi minha carreira de quase 30 anos na Accor. Pois é. E aí você, estando na Europa, em Lisboa, você teve na França também, né? Várias vezes. Porque você fala francês muito bem. Não, eu tive porque Portugal ficava vinculado diretamente à França. A regional da europeia. Certo? Então, eu ia para Paris, na sede da Accor, pelo menos uma vez por mês, para ter reuniões e tudo mais. Então, convivi muito com eles lá. E quando você trabalhar numa empresa francesa, minha recomendação é que é melhor você aprender a falar francês. Aliás, isso é válido, isso eu assino embaixo. Porque não só pelos 5 anos que tive da Accor, como também depois da minha convivência aí mais recente com outras situações pessoais, né, com a França, né, questão lá do caso da minha irmã, da Air France, e tive com governantes franceses, altas patentes, etc. E é sempre a mesma história. S'il vous plaît, parlez français. Assim, ele te entende, até você falando inglês, eles compreendem e tal, mas eles te respondem solenemente em francês. E você que se vire para entender. É mais ou menos essa linha. E no mundo corporativo não é diferente, né? Nada disso. Existe muito... Uma empresa de origem francesa não tem como, né? Orlando, só para refrescar a memória, a Accor chega no Brasil antes de ter o equipamento hoteleiro. Na verdade, o que veio para o Brasil não foi nem a Accor, porque a Accor teve um processo de mutação muito grande, né? Desde que lá atrás, quando começou com a história de hotelaria, tá certo? De muitos anos atrás. O que veio para o Brasil, na verdade, foram 2 pessoas, uma com um dossiê embaixo do braço da hotelaria, que na época era o Novotel, tá certo? É isso que veio para o Brasil, não veio a Accor. Até porque não existe hotel Accor. Você tem várias marcas embaixo desse guarda-chuva Accor, né? Na ocasião não tinha nem tantas marcas assim. Você tinha Novotel, você tinha talvez Sofitel, você tinha alguma outra coisa, Ibis talvez, uma coisa assim, né? Quando o Jean Larcher, o francês, veio para cá com um dossiê, ele veio com um dossiê da Novotel embaixo do braço, que era um hotel conceito, era um hotel que tinha um projeto de construção, projeto de instalação, projeto de operação, projeto de comunicação, era tudo enquadrado. O Novotel era aquilo ali, você quer fazer um Novotel, é isso aqui que você tem que fazer, tá certo? Esse foi o Jean Larcher, veio com o Novotel. Tanto que a empresa não chamava Accor, ela chamava Novotel Hotelaria e Turismo, NHT, chamava no Brasil, no começo. Do outro lado veio um outro francês, um francês português, chamado Firmin Antônio, com um dossiê da Ticket embaixo do braço, tá certo? E os dois se estabeleceram aqui isoladamente. Essas coisas só se fundiram, só houve uma simbiose total no ano de 96, quando o Larcher se aposenta, né, que já estava muitos anos aqui no Brasil, o Larcher, que está até hoje no Brasil, um cara genial, o Larcher, né? Ele se aposenta e aí optou-se por juntar
as duas empresas. Operações. Criou-se a Accor do Brasil, aí sim, criou-se a Accor do Brasil. Embaixo da Accor do Brasil você tinha ticket restaurante e o viés da hotelaria. Hotelaria Accor do Brasil, tá certo? E aí começaram a vir as marcas. Aí teve Novotel, teve Mercury, teve Ibis, tinha Parthenon, que era uma marca brasileira, tá Foi certo? criada. E depois a gente transformou a marca para Mercury também, certo? Então, na verdade, a origem da Accor no Brasil, ela foi depois de uma junção de dois braços da Accor lá na França que vieram isoladamente para o Brasil. Conheci meu senhor Larcher uma vez em Belo Horizonte, quando ele veio conhecer o Casablanca, veio aqui conhecer os hotéis, provavelmente reuniões, e esteve lá no Casablanca na época, Parthenon, aquela inauguração que você até estava, marcou muito com a Rogéria, dando um show, né? Que estava hospedada por acaso no hotel, e aí eu chamei ela para a festa e ela roubou a cena, né? Foi roubou a cena da inauguração. E o primeiro Parthenon aqui foi o São Francisco. Que iria ser e nunca. O famoso foi e acabou. 3 meses. Acabou não sendo, né? E aí, na verdade, foi o My Place. Mas o São Francisco seria uma história. Mas aí, conversando com o Monsieur Larcher, ele me. Conversa vem. Você é de onde? Holandês, com esse nome e tal. Conheci um holandês aqui. Conheceu? Qual era o nome dele? Martin. Martin, holandês, só pode ser. Ou eu, não é o caso, porque eu sou muito novo, ou meu pai. Seu pai trabalhou aonde? Aí, na Philips, aqui na Philips. Então eu conheço ele de lá. Porque ele foi, Jean Larcher trabalhou na Philips. Não sabia, né? E aí ele lembrou do meu pai, assim, uma curiosidade, né? Mas é uma pessoa, de fato, uma pessoa genial. Genial. Um pensamento fora da curva, assim, total. Total. Já numa época que isso não era bem comum de ver no mundo, né, empresarial. E aí, Orlando, você, então, escreve essa história bela, né? Eu costumo dizer que o seu aspecto visionário, que você fez coisas na Accor que eu presenciei que foram absolutamente divisores de águas na hotelaria. Como, por exemplo, levar 2 grupos de 50 gerentes gerais, né, em grupos distintos, é óbvio, né? Cada 25 em cada, aproximadamente, e levar esse grupo de pessoas para Paris para conhecer o DNA da empresa, a sede da empresa, conhecer pessoas, serem conhecidos, se apresentarem, mostrar para os franceses que nós brasileiros sabemos fazer hotelaria, que nós não éramos algum aventureiro e tal. Eu me lembro muito, isso teve uma importância muito grande naquela época, e eu acho que para todos que participaram disso, isso ficou muito marcado. A gente percebe isso até hoje nas interações de memórias. Você acha, nos dias de hoje, alguém teria condição de conseguir fazer isso que você fez? Eu acho muito difícil, mas assim... Eu acho difícil também, não é tão simples você organizar esse tipo de coisa. E teve uma razão da gente fazer isso naquela ocasião. Porque, na verdade, como eu falei, a gente tinha a hotelaria Accor aqui no Brasil, nessa época, foi quando, inclusive, eu voltei de Portugal. Né? Eu voltei de Portugal, eu fui para Portugal, fiquei 5 anos, aí o Bonadonna assumiu a hotelaria aqui no Brasil no lugar do Larcher, que se aposentou, né? Criou-se a hotelaria Accor do Brasil, e o Bonadonna me chamou para ser um dos diretores de operações aqui no Brasil. Então eu vim de volta de Portugal para cá. A convite do Bonadonna. Então. A convite do Bonadonna. Aí tinha uma marca, a maior implantação hoteleira que tinha aqui no Brasil, na verdade, nem era a Accor, era a Parthenon, que era uma marca que foi criada aqui no Brasil pelo próprio Larcher, na ocasião, tá certo? Foi criado no Brasil. O maior número de hotéis dessa hotelaria Accor na ocasião era a Parthenon, porque depois se você tinha aí uma meia dúzia de Novotel, você tinha os 3 Sofitel, que acabaram de ser comprado, não tinha Ibiza ainda, não tinha Mercury, não tinha nada disso. E a Parthenon já tinha 20 empreendimentos aqui operando no Brasil. Chegamos a 100 e poucos. Isso aí. Então o que aconteceu? Quando eu assumo a Parthenon, o que eu percebi é que a Parthenon era uma coisa... Era um patinho feio. Sem querer fazer trocadilho, era uma coisa meio apartada da Accor, tá certo? Era uma coisa assim, tem esse negócio aí dos flats aí também no negócio. A gente cuida aqui do Novotel, do Sofitel, mas tem esse negócio dos flats também. Eu falei, eu preciso incluir essa coisa nessa empresa chamada Accor, né? E aí a gente começou a trabalhar uma série de coisas, e uma das coisas foi essa daí, tá certo? Eu falei, bom, se esses caras querem
conseguir ter um sentido de pertencimento dessa empresa, já que eles são colocados tão de lado assim, eu preciso levá-los lá para conhecer a Accor de lá, tá certo? Para eles sentirem que eles são parte desse grupo, que grupo que eles fazem parte. Né? E lá também eles saberem que essa Partenon que só tem aqui no Brasil é uma coisa consistente, é um modelo de hospedagem, tá certo? Que se desenvolveu aqui no Brasil e que funciona muito bem como meio de hospedagem aqui no Brasil, né? Com pessoas que são capazes de fazer uma hotelaria bastante interessante. E foi isso que ele fez. Então, na verdade, o que eu criei? Eu criei, na ocasião, um plano de objetivos e que, se a gente atingisse um determinado resultado financeiro na Partenon durante o ano, uma parte disso daí ia sendo provisionado mês a mês para fazer uma viagem para a França, se a gente conseguisse atingir o objetivo. Aí conseguimos atingir, tínhamos o dinheiro provisionado, fizemos 2 turmas e fomos lá, e aí fomos conhecer a Europa. Eu participei disso e posso te garantir, com todas as letras, que esse pertencimento foi atingido pela parte nossa. Eu não sei lá dos franceses como é que foi, né? Assim, eles ficavam meio assim e tal, como é que vamos entender esses caras e tal, como é que é esse negócio de condotel. Cada apartamento tem um dono, pool, condomínio, pool, claro, né? Isso é um quebra-cabeça, uma invenção nossa, né? E sobre isso, Mada, aproveitando a carona nessa sua colocação, que eu quero que o Orlando, que iniciou, viu isso nascer, primeiro, qual foi o primeiro condotel, o primeiro flat da Accor no Brasil? E como isso surge? Não é? Essa opção de negócio, ela é criada, ela é pensada ou ela foi uma consequência dos acontecimentos? Assim, faz uma linha de tempo para o nosso público entender um pouco da condotelaria, que é que nem Jabuticaba. Começou com uma crise financeira, uma crise imobiliária em São Paulo, mas aí você vai... Na verdade, ela começou é um pouco aquela brincadeira de o Larcher atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Porque é o que o Martin estava dizendo. Na verdade, as incorporadoras, principalmente em São Paulo, porque isso tudo começou em São Paulo, né? Depois é que foi saindo para outros lugares do Brasil, né? Mas começou essa coisa em São Paulo. Os incorporadores imobiliários em São Paulo, lá na década de 70, início da década de 70, bem início da década de 70, talvez até final de 60, entraram num dado momento numa crise de que não conseguiam mais produzir imóveis para vender em residenciais em São Paulo. Entende? O mercado estava meio saturado, com as crises financeiras todo esse país, planos econômicos. O pessoal não tinha dinheiro para comprar as coisas, o financiamento dos BNH da vida era muito caro, ou seja, a indústria imobiliária estava lá com suas dificuldades em São Paulo. Junta pessoas visionárias, entre elas o Larcher, e falaram o seguinte: por que a gente não faz um produto imobiliário residencial com alguma coisa a mais para chamar a atenção, para vender uma solução outra um pouco mais completa para quem compra um apartamento, tá certo? Mas o quê? A gente podia fazer um prédio de apartamentos com serviços hoteleiros. O Larcher falou: olha, faz sentido, a gente pode unir a expertise do Novotel, que já tinha a Novotel já implantado, a expertise da Novotel, e a gente oferece serviços hoteleiros do Novotel para empreendimentos que vocês vão construir, tá certo? E o empreendimento é um empreendimento residencial. É isso que eles vão fazer. Tanto que os primeiros flats, eles tinham apartamento de 3 quartos, de 2 quartos, de 1 quarto, cobertura, tinha tudo. É um prédio residencial quase que normal, certo? E, aliás, quase que normal não, prédio residencial normal, né? Porém, a gente vai vender isso no mercado, o apelo para a venda no mercado você vai comprar um apartamento para você morar e o prédio tem serviços hoteleiros para te oferecer. Inicialmente uma coisa mais mitigada, tem ali uma recepção 24 horas, tem camareiras que podem arrumar o seu apartamento, tá certo? Para além do serviço de limpeza, que normalmente todos os prédios têm, né? Começou a ideia para ser isso daí, ou seja, era um prédio residencial com serviços hoteleiros. Tanto que nas placas, e aí foi feito um joint venture, é isso que a gente ia chamar, entre a Novotel Hotelaria e Turismo, a NHT, e uma construtora na época que era a Gafisa,
a antecessora da Gafisa, né? Não chamava Gafisa ainda, chamava Gomes de Almeida Fernandes. Gomes de Almeida Fernandes. Lá no Rio era muito forte. Isso, juntaram-se os dois e falaram, vamos fazer esse produto para lançar. E aí o que aconteceu? O pessoal da Gomes de Almeida Fernandes fez logo uma meia dúzia de projetos isso aqui. Todos eles tinham o nome de santo. Então era o St. Andrews, St. Jacques, St. Peter, Santo, não sei o que, era, todos eles. Tinha uns 6 espalhados, principalmente na região dos Jardins, em São Paulo. E todos eles com essa proposta. É um prédio residencial Saint-Germain com serviços hoteleiros. Aí na placa da construção, estava lá então, edifício residencial Saint-Germain, certo? Apartamentos, 2 quartos, 3 quartos, não sei o que lá, serviços da Novotel. E aí vai aquela coisa para construir, leva 3 anos e tanto para construir e tal. Aquilo começou a gerar uma confusão, porque começou a aparecer no mercado que aquilo lá ia ser tudo hotel, ia ser um monte de novo hotel que estava sendo construído em São Paulo. Aí o Paulo Larcher falou, olha, não está dando muito certo essa coisa, nós precisamos mudar essa comunicação, não está muito certo isso, tá certo? Aí tiraram a história do Novotel, apenas com serviços hoteleiros, tiraram a marca Novotel daquela história, né? O nome Novotel daquilo lá. E aí, quando inauguraram, e aí falaram, bom, mas... Tem que criar uma marca. A gente tem que criar uma marca para isso daqui. Nós vamos ter 6 prédios daqui com esse tipo de coisa, vamos criar uma marca para isso daqui. Aí criaram o Parthenon. Entende? Então, o Parthenon era um prédio residencial com serviços hoteleiros. O que aconteceu? Por isso que eu falei, atiraram no que viram e acertaram no que não viram. Porque era para ser só um prédio residencial com serviços hoteleiros. Nada além disso, né? Com restaurante embaixo, porque a área do restaurante era terceirizada, ou seja, não tinha uma operação de restaurante lá dentro do hotel, era um terceirizado, você alugava o espaço para um restaurante operar, né? Eis que começa lá final dos anos 70, início de 80, uma crise enorme de hotelaria em São Paulo, porque ninguém lançava mais hotel em São Paulo, tá certo? Tinha uma demanda enorme crescente. E você não tinha lugar para se hospedar em São Paulo. Uma demanda crescente, não tinha lugar para se hospedar. Então o que eles fizeram? Como tinha muitos apartamentos nesses prédios aí que não estavam sendo ocupados, necessariamente, não tinha, era inquilino que deixava o apartamento e tal, eles resolveram, com essa marca Parthenon, falar o seguinte, olha, vamos criar um pool desses apartamentos que estão livres, dentro dos apartamentos, e a gente vende esses apartamentos por diárias. Ou seja, a gente já tem a recepção aqui, a gente já tem as camareiras. Já tinha desenvolveram um sistema chamado Flat Car de hotelaria, que foi criado sob demanda para o sistema hoteleiro para atender isso. Isso. Então, por que a gente não aluga isso daí por diário? Tá faltando quarto de hotel aqui em São Paulo, então, querendo quarto de hotel aqui em São Paulo, e começou. Aí fizeram o primeiro pool num prédio, o segundo pool no outro prédio, aí a rentabilidade começou a ser extraordinária, porque tinha uma demanda por hotelaria enorme, certo? Começou a ser muito boa, aí o sujeito que tinha um apartamento, o efeito do short term rental hoje, começou a ter uma rentabilidade muito boa, o sujeito que tinha um apartamento alugado por um inquilino, e o inquilino saía, ele nem ia procurar outro inquilino, ele já punha na mão da Parthenon e deixava a Parthenon administrar aquilo lá. Foi aí que apareceu a história dos apart-hotéis ou flats. Como tudo que acontece, sempre a coisa pode fugir do controle. No início dos anos 90, como isso estava dando uma rentabilidade muito grande, esses apartamentos que estavam no pool davam uma rentabilidade extraordinária para o proprietário, certo? Os incorporadores viram uma outra coisa, falaram, peraí, isso daí é um produto que a gente pode fazer não mais para residência, mas fazer para que seja para hotelaria. Já vai nascer para isso. Vai nascer para isso. Né? E aí teve um boom de lançamento nos anos 90 de flats ainda. O que é o flat? O flat é aquele que você tem o apartamento, você pode colocar ele no pool ou não, certo? É um apartamento, você pode colocar no pool, você pode morar nele, você pode pôr teu filho para morar, você pode alugar no mercado imobiliário e tal. Isso é flat. O que aconteceu? Ato contínuo. Eles falaram, peraí, mas se os flats acontece isso, no Brasil é muito difícil você desenvolver hotel, porque você não tem financiamento para alavancar a construção de hotéis, por que a gente não faz então um condotel? Ou seja, a gente faz um hotel e os apartamentos todos vão ser vocacionados exclusivamente para ser quarto de hotel. O cara que compra não pode assina morar. Um termo que vai hotel. Disponibilizar para a operadora hoteleira. E apenas a única diferença do hotel é que, em vez de ser um hotel que um proprietário
construiu lá o hotel dele inteiro, Fraciona. ele pulveriza isso e vende no mercado para a classe média que quer fazer poupança, tá certo? E aí chegou no condotel, ou seja, hoje você pega os condotéis, são hotéis inteirinho operado, né? A única diferença é que cada apartamento muitas vezes pertence a um proprietário. A linha do tempo do negócio condotel é toda essa que você acabou de descrever. Exatamente como aconteceu. A dificuldade de você desenvolver hotéis no Brasil, pela falta de financiamentos, pelo custo alto do capital, pelo custo alto de taxa de juros que ninguém... Eu me lembro da gente conversar com investidores na época e a gente falava, olha, você não quer construir um novo hotel, assim, assado? Ele falava, quanto que vai me dar de retorno no ano se eu construir um hotel? Eu falava lá, sei lá, X%, 10% ao ano. Ele falava, mas eu ponho o dinheiro no mercado financeiro, eu ganho 14%, por que eu vou fazer um hotel? Tá certo? Então essa era um empecilho, né? E o condotel foi a maneira que alavancou o desenvolvimento da oferta hoteleira no Brasil. E aí, o interessante é que, do ponto de vista da legislação, tudo foi sendo arredondado conforme as coisas foram acontecendo. Né? Adequado. Foram adequados e tal. E era aí tudo novo. Vamos entender como é que faz contrato disso. Aí surgiu a figura da SCP, né? Sociedade de Participação, com sócio ostensivo. Os sócios, na época, eu chamava sócio oculto, hoje é sócio participante. Então, tudo foi um aprendizado de trocar e resolvendo as coisas conforme a roda ia girando, né? Exatamente. Como é que dá formatação legal para isso? E alguns hoteleiros genuínos, né? A gente foi escutando isso ao longo do caminho com aquele discurso. Vender hotel assim, vendendo apartamento no mercado é fácil. Quero ver fazer igual eu que fiz um hotel. Que fiz um hotel que aí gerou ciúme, né? Orlando, e por que ainda vamos chamar o hoteleiro clássico, né? As empresas hoteleiras familiares, elas não entram nesse negócio, assim, já que num dado momento a rentabilidade, existia demanda, alta rentabilidade, se você acha que impediu grandes redes ou grandes hotéis independentes a investir nesse modelo de negócio? Porque ainda surge nos anos 90, meados dos anos 90, sem citar nomes, mas surge ainda grandes empreendimentos hoteleiros de investimento próprio, familiar, ou de um grupo, né, de negócios oriundos de outras atividades, seja da indústria, da agricultura, né? Nós sabemos que o hoteleiro, se puxar a sua linha de tempo, ele tem um negócio que antecede o hotel, né? Um outro ramo produtivo. Por que você acha que isso não atraiu? Foi só, claro, a dificuldade de financiamento, as altas taxas de juros do Brasil da época, que ainda continua, afastar e não entrar nesse mercado, entrar nessa onda? Eu acho que aí tem duas coisas, viu, Marco? Primeiro, aquele hoteleiro mais tradicional, que já vem de uma empresa de hotelaria de familiar, gerações, né? Gerações anteriores e tal, é natural que ele queira ter o seu patrimônio ali administrando, tá certo? Assim que é. Ele é um patrimonialista, ele quer o hotel que é dele, a propriedade dele, ele fazer a operação daquele hotel, principalmente se ele tem uma marca importante, como tem algumas marcas muito importantes e muito sérias no Brasil, de hotelaria familiar, certo? Tem gente muito boa. Do outro lado, você tem a parte dos hotéis mais resorts, hotéis mais de destinos de lazer. Nem todos são resorts, mas de destino de lazer. Esses hotéis, muitas vezes, é também um hotel de um proprietário, porque ele tem aquela ideia de ter um hotel naquele lugar. Ele muitas vezes, como você disse, ele é um construtor, tá certo? Ele tem a parte da construção junto com ele, tem muito disso. Então ele mesmo pode fazer e construir esse hotel dele, tá certo? Então, você tem esses dois vieses aí nessa questão. Porém,
dadas as dificuldades de você alavancar mais rapidamente uma oferta hoteleira em lugares onde a oferta está sendo demandada, como BH foi, que aconteceu lá atrás, tá certo? Que precisava de um desenvolvimento mais rápido. Quer dizer, você ficar dependendo de um investidor fazer um hotel, ou fazer 2, fazer 3, fazer 4, fazer 5 hotéis, não é razoável, você não consegue fazer. E o que aconteceu? As dificuldades eram tantas de construir o hotel e de rentabilizar esses ativos, que as próprias redes hoteleiras, elas mesmas não tenham interesse de investir tanto dinheiro no Brasil para fazer novos hotéis. Tanto que a Accor, por exemplo, que começou lá atrás, no primeiro momento dela com o Jean Larcher, construiu aí 6 novos hotéis, tá certo? O Hotel Morumbi foi o primeiro, depois Manaus, depois São José dos Campos, depois Campinas, depois Limeira e tal, e depois parou. Não construiu mais hotel, tá certo? Por quê? Porque foram vendo a dificuldade de você rentabilizar esses ativos no mercado complicado como era. E aí todos viraram administradoras. Então, as redes hoteleiras começaram a vender muito mais expertise de administrar e operar hotel do que serem investidoras em ativos hoteleiros. Por isso que esse modelo de condotel acabou sendo interessante, porque você tinha o mercado imobiliário querendo lançar um produto para vender para a classe média, todos os apartamentos pulverizados, e do outro lado você tinha marcas e operadoras hoteleiras querendo operar esses equipamentos. Então, essa simbiose foi que alavancou muito mais, certo? Porque, na verdade, se você depender exclusivamente de um desenvolvimento orgânico, de investidores, ainda que eles tenham todo esse cabedal hoteleiro, né, de formação, você não vai ter o cara fazendo 10, 12 hotéis de uma hora para outra. Ninguém tem capital para isso tudo e o custo do capital aqui no Brasil é muito caro, certo? Então, essa é a dificuldade. Sem dúvida, os desafios, né? Um deles para o crescimento do nosso negócio no Brasil está exatamente baseado nisso. Bom, a gente não pode deixar de falar de duas coisas ainda aqui nesse podcast. Uma vai ser o PERSE, que a gente vai falar daqui a pouco, que você está totalmente vinculado a essa discussão como líder. E antes disso, eu queria abordar um pouquinho o FOB, que é a entidade que você preside já há alguns anos, que congrega hoje 24 redes, em 786 hotéis, 121 mil apartamentos, 204 municípios, em 5 das 7 regiões do Brasil, gerando 150 mil empregos diretos. Fundada em 2002, com planos de crescimento até 2026 de mais aproximadamente 90 hotéis e mais 14 mil apartamentos. Eu achei essa virada que o FOB deu de ter Orlando de Souza como presidente executivo determinante para o crescimento da representatividade do Fórum de Operadores de Hotelaria. Porque até então o FOB era presidido sempre por um dos CEOs de uma das suas redes associadas. Exatamente. Começou com o Bonadonna, passou um período para o Rafael Gaspari, que era da Atlântica, depois veio o Roberto Rotter. Exato, da Pestana, exato. Isso, depois veio o Gellen, da Intercity, ou antes do Gellen foi veio o Manuel Gama. Manuel Gama da Travel Inn. Foi o Manuel Gama que me chamou para ir para o FOB quando eu me aposentei pela Accor. Pois é, mas antes você estava na SP Tours, né? Então, não é SP Tours, na verdade, quando eu me aposentei na Accor em 2010, eu fui convidado pelo governo do estado de São Paulo para ajudar a montar uma empresa de promoção do turismo do estado de São Paulo. Ok. A SP Tours é uma empresa de turismo da cidade de São Paulo. Aí a gente criou uma outra empresa que se chamava CPTour, Companhia Paulista de Turismo. E a CPTour seria uma espécie de Embratur do estado de São Paulo. Tinha que fazer promoção dos destinos no estado de São Paulo como um todo. Olímpia, Campos do Jordão, praias, Aparecida, tudo isso aí. Uma empresa privada, era uma empresa pública. Então, como a Secult nossa aqui. Não uma secretaria. Não era uma tinha estado secretaria. Não era secretaria. Uma empresa, era uma Hidrominas. Tá, ok. Vamos dizer, entre aspas. A ideia foi exatamente essa, de não fazer uma secretaria,
de ser uma empresa que tivesse um pouco mais de agilidade para fazer essas coisas, tá certo? Ela não ia ser nenhuma empresa regulatória. Vamos fazer regulamento, fiscalização, coisa do não, não. Mercado. É mercado. Tudo mercado. Vamos divulgar o Estado de São Paulo naquilo tudo que ele tem. O que a gente consegue fazer para divulgar o Estado de São Paulo? Já que a cidade de São Paulo tinha a Spetures que fazia isso aí muito bem, tá certo? Aí montamos, inclusive a empresa era subordinada à Secretaria de Planejamento. Não tinha Secretaria de Turismo, era subordinada à Secretaria de Planejamento. A empresa existiu durante 4, 5 anos, depois optou-se por desativar a empresa e transformá-la numa secretaria. Aí foi quando eu saí. Falei, então já cumpri meu papel aqui, tá certo? Secretaria não. Estruturei. Não quero. Tchau. Tá? E aí, quando estou saindo da empresa, aí o Manuel Gama fala, Orlando, você não quer vir tocar aquilo que você ajudou a construir lá em 2002, que é o FOB? Que o Gama sempre foi um grande amigo, né? Aí eu falei, tá bom, eu estou num outro momento de vida, acho que agora eu vou trabalhar pela causa, não mais pelo budget do final do mês, eu vou trabalhar pela causa hoteleira. E como nasce o FOB? Os seus primeiros... O FOB antecedeu o Orlando, né? Mas assim... Mas eu estava lá na origem. Você estava na origem como membro, né? Porque eu era diretor de operações da Corp. Diretor... Ah, tá. Eu era diretor de operações da Corp. Você participava diretamente do FOB. Participamos da formação do FOB, porque na verdade foi uma reunião que houve, e na ocasião a gente reuniu aí uns 5 ou 6 hoteleiros e falamos o seguinte, aliás, quem puxou essa reunião, o catalisador disso daí foi o Gregory Ryan, Sim, que foi o cara que trouxe o McDonald's do Brasil, mas ele trouxe a McDonald's do Brasil e já tinha saído da McDonald's, já tinha feito um spin-out da McDonald's, e aí ele fundou Atlântica Hotéis, certo? É um visionário grande. Quando ele fundou Atlântica Hotéis e começou a desenvolver como rede, o que aconteceu? Ele, num dado momento, ele chamou e falou assim, queria conversar com vocês de grandes redes aí, porque eu tenho uma preocupação e uma ideia. Aí ele chamou o Bonadonna, chamou o Jaime Canet da Deville, chamou o Alceu Vezoso da Bourbon, chamou a Checo Aoki da Blue Tree, acho que chamou alguém da Meliá também, se não me engano. Deve ter sido o Manuel. E aí, a colocação foi, olha, as redes hoteleiras estão começando a ter cada vez mais consistência na hotelaria brasileira, coisa que até então não tinha. Tinha algumas redes nacionais, certo? Mas elas eram muito localizadas, né? A Bourbon lá no Paraná, a Deville também mais lá pro lado do Paraná, não tinha outras grandes redes, mas estava começando a desenvolver. Ele falou, eu acho que nós temos temas de redes hoteleiras que não são temas específicos que cabem dentro da ABH como entidade. Nada a ver com a BH. A BH é uma entidade, a entidade mais antiga do Brasil de hotelaria, tá certo? Mas ela tem uma vocação muito mais da hotelaria independente, tanto que 80% de quem está lá, BH é hotelaria independente. As redes têm alguns assuntos que muitas vezes não tem nada a ver com hotelaria independente, tá certo? Não. Então, eu acho que a gente deveria criar, e por isso o nome, criar um fórum aqui entre nós, onde a gente pudesse debater as questões das redes hoteleiras. Já tinha a questão dos condotéis, dos flats, das SCPs, e não sei o que era coisa que não tinha nada a ver com a hotelaria independente. Claro. Certo? Então, vamos criar um fórum, e vamos chamar de fórum mesmo, porque se a gente chamar de Associação das Redes Hoteleiras do Brasil... Vai bater de frente. A pessoa da BH vai falar, já cindiram a hotelaria do Brasil, tá certo? E não. O cara pode pertencer ao FOB e pode pertencer à BH do mesmo jeito, não tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui a gente quer um fórum para discutir alguns assuntos que não são muito caros. Aí criou-se o FOB em 2002 com essas pessoas. Eu, como diretor de operações, ajudei lá na burocracia para fazer o estatuto, montar, fazer estatuto, essa coisa tal, mas quem ficou à frente do FOB foi o Bonadonna. Sim. E aí, você então, quando sai da SP Tour, aí o Manuel Gama, voltando de novo lá na frente, chama para você assumir... Para eu assumir o FOB. A presidência. Se você concorda comigo, com o Marcos Valério e com a torcida do Galo, do Atlético, que qualquer entidade... de São Paulo, você com bom São Paulino que você, doutor Valdo... Temos uma coisa em comum, tivemos o Tele, então São Paulo passa. Doutor Valdo Braga, grande São Paulino, um abraço. Então somos mais ou menos unânimes em dizer que uma entidade que se presta a defender uma categoria, ela necessita de ter um executivo, isso é a minha visão, eu acho que isso é um lugar comum, que esteja dedicado integralmente àquilo, como um executivo mesmo. Não uma pessoa que vai ali ocasionalmente, nas suas horas vagas, fazer prestar um serviço
vamos dizer, voluntário. Voluntário. Né? Porque aquilo que não... Eu sempre falo o seguinte, aquilo que não é pago, acaba não tendo valor. Você vai, quando der eu vou. Eu tenho que trabalhar para quem paga meu salário. Né? Então, um executivo hoteleiro, como é que ele vai justificar que ele vai presidir uma empresa, uma entidade? Acontecia exatamente isso. Né? Você é cobrado, mas você fala, peraí, mas eu sou aqui da rede e tal, tenho meu negócio e tal. E aí vem a virada, então eu acho essa é uma bandeira que eu defendo. Né? Realmente, para profissionalizar o negócio e haver o resultado daquilo que se propõe, que o fórum, obviamente, visa atingir resultados, né? Em prol dos seus associados, tem que ter uma pessoa que trabalhe, que pensa aquilo, que tenha estratégia, que cria departamentos, que busca parceiros, como você buscou aí, mantenedores importantíssimos, agora por último de grande relevância, né? Podemos citar aqui na Expresso. Fazer eventos de grande porte, né? Reunir pessoas, congregar, trocar informação. Então, assim, isso é o que você fez. Então, a minha primeira experiência no associativismo, vamos chamar assim, é que eu, enquanto diretor de operações da Accor, acabei assumindo, porque me pediram para fazer uma chapa e assumir, o São Paulo Convention and Visitors Bureau, que é uma entidade de direito privado, uma fundação de direito privado, que trabalha para a promoção da cidade de São Paulo. Onde está o Tony hoje, né? A Espetures é uma empresa da prefeitura. O Convention Bureau é uma empresa privada, é uma fundação de direito privado, mantido pela hotelaria, aliás, não por acaso, mantido pela hotelaria. Quando eu assumi a a presidência do São Paulo Convention Bureau, o que eu combinei com as pessoas da diretoria que eu montei é o seguinte, olha, é exatamente o que você falou. Eu não vou dedicar o meu melhor tempo aqui para o Convention Bureau, porque eu sou diretor de operações da Accor e eu tenho 200 hotéis nas minhas costas. Eu não posso cuidar disso aqui. Então, se vocês querem que eu assuma a presidência disso aqui, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou trazer um executivo que vai cuidar disso daqui diariamente e eu vou ser o presidente do conselho. E ele vai prestar contas para mim. E nós vamos fazendo, mas no dia a dia, alguém vai estar 24 horas dedicado a isso daqui. Então, essa foi a primeira mudança que eu fiz lá no Convention Bureau quando assumi. Mudamos o estatuto, tá certo? Criamos um conselho de administração, eu era o presidente do conselho de administração, o conselho de administração era eleito, tinha lá 6 pessoas, eram eleitos, tá certo? Eu era o presidente do conselho e contratei o Tony, que trabalhava comigo na Accor, trouxe o Tony e falei, olha, você vai tocar, porque isso daqui precisa de alguém muito dedicado para poder aumentar cada vez mais o fluxo de visitantes na cidade de São Paulo. Fazer muito trabalho aqui, tá certo? E você é que vai cuidar disso daí. Então eu fiz esse movimento lá. Esse movimento acabou dando resultado. Teve outras entidades que viram aquilo e começaram a falar, eu acho que isso daí tem que ser mais ou menos desse jeito. Quando o Gama me chamou, eu falei, Gama, eu assumo, sim, eu acho que estou num outro momento de vida, tenho muito interesse, gosto da hotelaria, eu acho que é a hora de eu devolver até um pouco de tudo que a hotelaria me deu até hoje, eu acho que eu posso fazer isso, tá certo? De ser o executivo do Convention, remunerado, do FOB, do FOB, remunerado, sou remunerado, eu e a minha equipe, mas tem uma coisa, eu vou ser o FOB, vocês me conhecem, eu conheço a hotelaria, eu conheço todos vocês, tá certo? Vocês têm que cuidar da empresa de vocês. Vocês não têm que cuidar do FOB. Então, eu vou mudar o estatuto, vou criar um conselho, vai ter o presidente do conselho, que no caso vai ser você, nesse momento, e eu vou ser o contratado, o presidente executivo. Eu toco o FOB no dia a dia. Quando eu precisar de alguma coisa que eu achar que, ou que extrapola meu nível de competência, ou que é uma coisa muito sensível, eu chamo o conselho e discuto com o conselho. Mas eu não vou ficar perguntando para você se eu posso ir para Brasília amanhã para conversar com o ministro não sei o quê, para conversar com o secretário não sei o que lá. Não faz sentido isso, tá certo? Esse troço tem que tocar, pisar no acelerador e ir embora. Não pode ficar, vai para. Certo? E quem conhece o Orlando de Souza sabe que o Orlando de Souza, né, responde quando ele tem essa... E eu acho que a fórmula deu certo. Né? Esse acelerador. Esse negócio de ficar lá, só vai até a terceira marcha, não dá. Não dá. Orlando, aproveitando a sua última fala, nós vamos fazer 2 convites a você. Então, vou aproveitar o momento para fazer o primeiro. Vamos lá. E também para ratificar
não é? Esse projeto que nós estamos desenvolvendo agora em Minas Gerais e que vem agora o convite. Nós temos um evento que chama Seminário Sindicalismo e Associativismo Moderno. Vamos ter a 3ª edição no dia 9 de maio, na cidade de Varginha, no sul de Minas. Então aqui vem o convite para você participar desse evento, retornar à nossa Minas Gerais. Varginha é a cidade do ET? A do ET. Fica no ela meio é do mais caminho para São Paulo. conhecida pela cidade do ET, mas a Varginha é o grande centro da comercialização do café mineiro. Comercialização. Ela é um polo, não é? O IBC, né? Enfim, a bolsa de café, né? Então além produz café, mas o forte está no trade, né? Na comercialização, tanto no mercado interno como no mercado internacional. Então, Varginha é essa referência, não é, do agronegócio mineiro. Você sabe muito bem que o café é o nosso segundo principal produto. O primeiro é o minério. Pois bem, então, a sua visão de associativismo, o ter participado da construção de uma entidade de representação que não deixa de ser uma associação, é claro, né, é só uma denominação. Então, o objetivo do evento é exatamente isso: valorizar, estimular, reconhecer e mobilizar o empresariado e também os profissionais a participar das entidades existentes, seja ela qual for, de qual segmento produtivo ou profissional. Claro que no nosso caso, o turismo e a hotelaria em especial. Então, o objetivo do evento é este, não é? É pautar que sem entidades fortes, sem a participação, não é, do setor nas entidades, na defesa de interesses comuns, realmente nós não evoluímos. Ainda mais nas circunstâncias que nós temos na nossa legislação e toda a nossa complexidade pública, não é? Tanto na esfera municipal, estadual e federal. Então, as entidades são muito importantes. Então, vem o nosso primeiro convite para você retornar a Minas, em especial em Varginha, para levar essa informação, para participar e contribuir, não é? E mostrando que boa parte do público presente, claro, são os profissionais do turismo e da hotelaria. Então, esse é o primeiro convite. Vamos entrar no PERSE agora? Sim, não podemos deixar de falar, nós temos que concluir, né? Daqui a pouco. E, é claro, a bola da vez, o assunto que não sai da pauta, desde o nosso fatídico dia 28 de dezembro, quando tivemos essa pérola surgida aí pela MP 1202, que propõe que aquilo que foi combinado com 43 quinais do nosso segmento, 44, né, para ser mais exato, um benefício bastante significativo durante 5 anos, isentando as empresas de alguns tributos federais, tais como o CSLL, PIS, COFINS e principalmente imposto de renda. De repente surge a ideia de que, não, isso aí não, a gente vai mudar isso, não vai ser mais assim, a partir de abril vocês já começam a pagar o PIS e COFINS, o CSL, e a partir de 2025, já que o imposto de renda é anual, vocês vão voltar a pagar imposto de renda também. Isso representou, a grosso modo, um recálculo para baixo de resultados da hotelaria de 2024 ficou entre 29% e 34%, de acordo com cálculos de cada hotel específico. Ou seja, tirando 1/3 do resultado previsto para esse ano, muitos deles já aprovados em assembleias e orçamentos anuais, antes desse dia 28. E aí vem a ideia, vocês vão ter que... vai tirar 1/3 do seu resultado. E aí a mobilização aconteceu do setor, em pleno recesso final de ano, todo mundo ali, Natal, Ano Novo, e e-mail para lá, e WhatsApp para cá, e aí, pessoal? E aí surge a mobilização, né? E eu costumo sempre dizer que o sofrimento faz a união. A bonança geralmente não une pessoas, né? O que une pessoas A bonança, como já dizia o primeiro-ministro português, a bonança é má conselheira. A bonança é má conselheira. Então,
Movido Bom por demais. essa ânsia de resolver um grande problema, houve a mobilização do setor com várias entidades, a Federação Brasileira, né, uma delas, e você então assume aí um papel importante, representando a hotelaria, junto com a BIH, entre outros, na defesa da manutenção do PERSE. E aí é programado, aí é feita as consultas jurídicas, aí inconstitucionalidade da medida, e aí é feita a mobilização política com o nosso relacionamento, com os nossos pares aí que estão no, né, que de mal ou bem não entendem muito desse negócio, acham que não, imposto é imposto, tem que pagar, não sei o quê. E aí você então entra de cabeça nisso e contrata uma consultoria, que é a Tendências, para dar um parecer substanciado. Para fazer um estudo aprofundado. Orlando, qual é o que aconteceu na sua visão, em que ponto nós estamos hoje e quais são os próximos passos? Então, eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente entender a gênese do PERSE. O PERSE, para quem não sabe, significa Programa de Recuperação, Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos. Esse é o acrônimo, tá? E por que eventos? Porque inicialmente, quando lá no final de 21 se começou a falar de uma possibilidade de se ajudar os setores que tinham ficado parados, que não podiam funcionar, as leis não permitiam, lei municipal, lei estadual, lei federal, hotel só pode vender 10% do seu inventário, os eventos não podem acontecer, restaurante tem que ficar fechado, ou seja, quando aconteceu toda essa questão lá, o setor que primeiro levantou a bandeira foi o setor de eventos. Então eles criaram lá um programa emergencial de recuperação. Quando eles estavam trabalhando esse programa junto ao governo, na época com o Paulo Guedes, com todo mundo, nós da hotelaria chegamos juntos e falamos, olha, mas veja bem, muitos dos eventos acontecem nos hotéis. Os hotéis são uma ferramenta importante para vocês, os eventos. Os restaurantes dos hotéis é importante para vocês, de eventos também, porque tem eventos artísticos, tem eventos corporativos, tá certo? Congressos, convenções, tudo mais. Vamos colocar a hotelaria também dentro desse programa. E aí tivemos lá negociações e tal. Então, apesar de o PERSE se chamar Programa de Recuperação do Setor de Eventos, ele é uma recuperação do setor de turismo. Na verdade é isso daí. Não se mudou o nome porque não fazia muito sentido, não era um momento de fazer marketing com essa coisa. Tá? Então esse é o PERSE. O que foi combinado naquela época? É isso que é importante a gente saber. Né? O que foi combinado é o seguinte, o governo chega para a gente e fala, olha, peguem empréstimos, peguem financiamentos, vocês dos setores todos aí, do turismo, mantenham os seus empreendimentos em funcionamento o máximo que vocês puderem, evitem desemprego, certo? Evitem desemprego. Eu, governo, vou fazer um programa que possa contribuir para o caixa de vocês, para vocês fazerem face a manter os seus empreendimentos funcionando e demitir o mínimo necessário. A gente vai fazer um programa de amparo a vocês com relação a isso daí, porque vocês vão tomar dívidas, vocês vão tomar empréstimo para esse tipo de coisa, certo? E esse programa que nós vamos fazer é um programa de isenção tributária dos tributos federais durante um certo período, que dá um alívio de caixa para vocês, porém tem uma condicionante, para que uma empresa possa se beneficiar dessa isenção tributária, tem duas coisas. Primeiro, ela tem que, se ela tiver dívida com a tributos federais, ela tem que participar de um refis, que nós vamos colocar junto no programa, tá certo? E ela tem que manter o funcionamento dessas... e tem que estar no Cadastro. Se for um condutor, tem que estar inscrito no Cadastro. Então tem essas duas condicionantes. E vocês mantêm... E tem que estar no lucro real. Não, isso não tinha ainda. Não, tem no lucro real. Essa é a história, tá? E vocês mantêm o negócio funcionando, não feche mais, não demito, tal, tome empréstimos para fazer face a esses caras. E vocês vão ter o alívio lá. Então, isso que ficou combinado inicialmente, certo? Isso que ficou na cabeça das pessoas. Tá bom, a gente vai fazer um esforço aqui, o governo vai nos auxiliar ali. E vamos lembrar, essa foi a primeira vez na história do Brasil que foi criado um programa de incentivo exclusivamente para o turismo. Nunca tinha sido criado nada especificamente para o turismo. Foi a primeira vez, porque o turismo estava numa situação dramática, tá certo? Primeiro a entrar na crise, último a sair, aquela dificuldade toda, tá certo? Então, por lei não podia operar, não podia funcionar. Simplesmente
Decreto. O governador lá, o prefeito, fala, não pode, tá fechado, fecha esse negócio, tá certo? Então, tá bom, então esse foi o arranjo que foi feito na ocasião. Esse arranjo começou a funcionar, ainda no final do governo anterior, tentou-se fazer uma modificação para incluir as companhias aéreas, então colocaram uma nova MP, aí a MP abriu a discussão para ver se o programa continuava ou não sei o que lá. Esse programa foi votado nas duas casas, foi aprovado, depois teve essa tentativa de mudança por causa de colocar as aéreas. Novamente ele foi votado e aprovado nas duas casas, tá certo? Então é um programa que foi já pactuado com o Congresso Nacional, ou seja, é uma lei pactuada, negociada com o Congresso Nacional. Esse foi o PERSE, isso é que foi feito. Situação atual. Dezembro do ano passado, dia 29 de dezembro, sai uma MP, a 1202, como você citou, Martin, dizendo que o PERSE, então, tinha outras coisas do MP, mas o que importa aqui é o PERSE, que o PERSE acabaria agora em 1º de abril. Ou seja, a partir de 1º de abril, passa-se novamente a recolher os tributos, pelo menos o PIS/COFINS, o imposto de renda, a CSLL, só a partir de janeiro de 95, que é o princípio da anualidade, mas já agora em abril já tem que recolher PIS e COFINS, certo? E a MP então entra em linha de votação lá dentro da Câmara, ou seja, se ela for aprovada, passa novamente, o PERSE cai e todo mundo passa a recolher os impostos. Qual é o problema disso? Alguns problemas. Primeiro, lá atrás teve esse arranjo, olha, vocês façam isso que a gente vai dar um amparo para vocês de 60 meses. Todo mundo se programou para esse negócio. Outro dia eu estava conversando com uma hoteleira aqui de BH, ela falou assim, eu troquei os 4 elevadores do meu hotel, comprei já os 4 elevadores, 2 já entregaram, vou entregar mais 2, eu estou com a dívida dos 4. Acaba o PERSE e eu não tenho caixa para pagar o que eu comprei, tá certo? Então, aqui isso já estava programado. Então, essa é uma preocupação. A segunda preocupação é a insegurança jurídica, que cria num setor como o turismo. Por quê? O que estava valendo, de repente vem uma MP e acaba, não está valendo mais. Imagina isso à luz de um investidor internacional externo. Investidor internacional e mesmo os investidores nacionais e tudo mais, tá certo? Porque, vamos lembrar, durante essa pandemia toda, você teve, além do endividamento que você teve que fazer, você teve toda uma parte de investimentos que você deixou de fazer em modernização dos equipamentos e tudo mais, que você vai ter que fazer agora, senão o produto brasileiro começa a ficar sucateado, certo? Tem toda essa questão. Então, essa insegurança toda é que foi gerada por uma MP intempestiva que apareceu agora. O governo, então, colocou essa MP, nós contrapusemos ao governo todo o nosso argumentário para dizer, olha, não pode ser por isso, por todo esse histórico. E com estudos, com embasamento. E para que a gente pudesse contrapor, e o governo começou a pôr uma série de informações na comunicação, tá certo? Que o PERSE custa 30 bilhões, depois custa 20, depois custa 17. Teve fraude. Tem fraude, tem lavagem de dinheiro. Então a gente teve que contrapor isso tudo, não é verdade. E fizemos um estudo, através da Tendência Consultoria, mostrando que o programa é altamente meritório. Ele não é um e ele se paga. programa. Ele praticamente se paga. Para você ter uma ideia, o refis que foi colocado lá, tá certo? Que para as empresas poderem se beneficiar do PERSE, aquelas que tinham dívidas com a União, tinham que fazer parte. O refis, que é um período de 10 anos, em 10 anos vai pôr 20 bilhões no caixa do governo. Ou seja, só o refis paga o PERSE. Já pagaria o PERSE, tá certo? Então não faz muito sentido isso daí, né? Então o que nós estamos tentando fazer é mostrar cada vez mais que o programa é meritório, que o programa, se tem fraudes, ok, mostrem-se as fraudes e puna-se os fraudadores. Eu não tenho fraudador de estimação. Para mim, fraudador é fraudador. Prende, faz o que quiser com ele, tá certo? Não tem nada a ver. Nós temos lá, o PERSE, na verdade, são 44 quinais. São os quinais que devem ser beneficiados pelo PERSE. Esses quinais, a Tendências fez o cálculo para nós, e no ano de 2023, o custo desses 24 quinais, com a isenção fiscal que tem, é de 6,4 bilhões no ano. E não os 17, nem os 20, nem os 30 que o governo falou. E sabe como foi feita a metodologia de cálculo para chegar no 6,4? A Tendência pegou nota fiscal por nota fiscal que as empresas desses 44 quinais mandaram para a Receita Federal. Ou seja, não é estimativa, extrapolação estatística. Não, vamos lá, vai.
Vamos fazer o Contábil. cálculo. É contábil, tá certo? 6,4 bilhões. Esse é o valor, tá certo? É isso que nós estamos tentando mostrar. Olha, o programa é meritório, ele não é caro. Ah, aliás, um dado muito interessante para você, principalmente que não sabe disso. O PERSE custa 6,4 bilhões por ano, com esses 44 quinais, fazendo tudo certinho, tá? O Brasil, em políticas de desoneração fiscal, tem uma conta anual de 500 bilhões de reais. Aí entra tudo. Zona Franca de Manaus, o Simples Nacional e por aí vai. Negócio de CMS lá, ICMS, compensação tributária. tudo isso aí. Você pegar tudo que tem no Brasil de desoneração fiscal, são 500 bilhões por ano. O PERSE é 6,4. 1,2. Será que é o 1,2 que vai resolver o problema de atingir a meta fiscal do país? 1,2% de um total de 500 total milhões. de 500 bilhões. Não faz sentido isso. Num programa, num setor que emprega... Isso é um dado que tem que ser falado. Pois é, que tem dívidas, que tem endividamento nesse momento, que passou pelo que passou, ou seja, é isso que nós estamos tentando assim, defender. Orlando, para terminar, é só esse tema, né? O Marcos vai fazer o encerramento já. Você tem estado lá, vai voltar agora na próxima marcha aí, que vai ser agora no fim de março. Quais são as nossas possibilidades, assim, de tudo que nós estamos pleiteando para a hotelaria, no caso, é claro que isso abrange todo o turismo, quais as chances que nós temos de sair, assim, quantos por cento da nossa meta nós podemos conseguir? Olha, a gente não mudou a meta, tá? O programa, como eu falei, ele é meritório. Nós temos todos os dados comprovando o que o programa tem de positivo e quanto isso é barato, inclusive na questão do refis, de colocar dinheiro em caixa. Então, nós não mudamos a nossa proposta. A nossa proposta é que o PERSE permaneça integralmente como está. Do jeito que ele está. A menos que o governo traga uma proposta muito interessante, nós sempre estamos dispostos a conversar e negociar. Mas, pelo que foi dado até agora, a nossa proposta é que o PERSE permaneça do jeito que está. Você disse enquanto, que, né, nós estamos discutindo isso no âmbito político, ainda no âmbito judicial, cada empresa está fazendo a sua parte e conseguindo, inclusive, algumas vitórias em primeira instância. Você acha que nesse cenário político nós estamos, porque eu vi que nós temos oposição e governistas também em favor da nossa causa, inclusive a própria ministra da Cultura, Margareth Menezes, que posicionou a favor. Se posicionou do nosso lado, contrário à própria linha política dela, né, do partido governante. Então, você somando tudo isso aí, os governistas, a oposição, obviamente, sempre vai estar do nosso lado, mas os governistas que estão nos apoiando. Nós temos reais chances de termos um projeto de lei que, de alguma maneira, mantenha o PERSE? A gente acredita que sim. Você sabe que na política tudo é uma questão de negociação, tá certo? Então, nós estamos num momento de negociação agora, né? Então, nós temos que continuar. Por isso que eu falei, nós não podemos, nesse momento nós não podemos falar, não, a gente aceita isso, aceita aquilo. Não não aceita nada, o negócio está certo, então eu não aceito nada. Agora, negociação é sempre possível. Marcos Valério. Não é um país para amador, né? Infelizmente. Não. Orlando, nós chegamos ao término do nosso programa. Foi uma grande satisfação recebê-lo. Esse tema do PERSE merece um programa inteiro, ou mais de um, porque realmente é fundamental para o nosso setor. Mas eu e o Martin estamos honrados com a sua presença, trazendo o seu conhecimento, sua experiência, o seu deslocamento de São Paulo para vir prestigiar o início da segunda temporada. Tenho certeza que teremos outras oportunidades. E por falar em outra oportunidade... O segundo convite. Convidamos você para os dias 8, 9 e 10 de novembro. Se você não conhece, você conheceu uma das nossas pérolas do turismo mineiro, que é a cidade de Araxá, e o grande hotel de Araxá, que hoje é administrado pela rede Tauá, que é um palácio. Todo hoteleiro, para mim, no Brasil, tem de conhecer aquele equipamento. E vamos realizar lá a 23ª edição do Encontro da Hotelaria, e vai ser uma honra ter você novamente em Minas Gerais, participar pela primeira vez desse evento, que é o único evento itinerante brasileiro.
Se você tem uma ideia, nós já passamos por Araxá, será a 10ª... De hotelaria é único. De hotelaria única. Será a 10ª cidade mineira a receber o encontro da hotelaria numa trajetória de pouco mais de 15 anos. É hotelaria nacional, não é hotelaria mineira. Ele agora é nacional, Começou mas é realizado em Minas Gerais. Por enquanto, vamos dar o salto. Vamos ver. E agora temos Pelo contrário, vamos trazer os brasileiros para Minas. Um voo de Guarulhos direto para Araxá, que foi uma conquista. Isso é bom. Que a Otauá, a Lisete, conseguiu aí articular com as empresas aéreas, no caso com a Gol. E tem um voo de Belo Horizonte da Azul também. Isso, então já facilita bem. Bate e volta. Então, Araxá está no momento. Então você vai ser convidado formalmente. Adoraria conhecer um hotel. Como hoteleiro, não vale a pena. Eu te falo, é um must. É assim, dentro de um cenário da nossa realidade hoteleira no Brasil, faz parte do hall, do cabedal de hotéis que o hoteleiro precisa conhecer. E é uma experiência. Realmente, lá tem aquela coisa da história, Dona Beija com Araxá, né, que precisa ser contada no encontro, nesse evento, e junto com as águas termais, etc. Já com um cassino, né? Marcos Valério, vamos encerrando. Eu gostaria já de deixar minhas despedidas, um agradecimento a todos que estão de volta conosco na segunda temporada. Foi uma grande satisfação retornar mais uma vez, estamos aqui. E manteremos a nossa agenda semanal a partir de agora. Muito obrigado pela presença. Eu deixo o Marcos Valério encerrar e o nosso convidado para as considerações finais. Muito obrigado. Passo a palavra para você e mais uma vez, muito obrigado, Orlando. Encerre, por favor. Eu que agradeço a todos que nos acompanham, seja ao vivo ou seja depois na retransmissão. Gostei muito obrigado, me senti muito à vontade. Acho que é sempre bom falar de hotelaria, né? Um tema que para mim é apaixonante. Como disse no começo, né? A hotelaria bateu na minha porta, eu acabei entrando e depois não consegui sair mais, tá certo? Então, estar aqui conversando sobre hotelaria é sempre muito bom. Muito obrigado. Obrigado, um grande abraço a todos.